Antes de vocês começarem, eu vou fazer uma apresentação, tá? Tá. Ah, então eu tiro da minha, né? Isso. Não, pode ficar aí, porque eu apareço igual, né? Vou deixar assim, senão eu não vejo. Isso. Boa noite a todos, então. Hoje a gente tem a apresentação do nosso grupo de TCC, né? Um dia especial, todos participando. Fiquem tranquilos que é uma etapa importante, né? Quase se formando. Vocês são ótimos, então fiquem tranquilos, façam uma boa apresentação. Todos terão 20 minutos de apresentação. Eu vou colocar um cronômetro aqui, tá? Para ir acompanhando. Peço que todos desliguem o microfone para que a gente não tenha intercorrência, tá? Deixa eu só botar o cronômetro aqui. Opa! Deixa eu ver se tá no silencioso aqui. Só um pouquinho, tá, meninos? Tá. Sim. Quem puder, tira uma foto nossa. Vai ficar registrado. Vocês conseguem me enxergar? Agora não. Agora não. Tá. Mas não tem problema, porque daí eu vou usar o cronômetro aqui e estou por aqui. Qualquer coisa vocês ouvem a minha voz, né? Uhum. Sim. Preparadas, então? Sim, deixa eu colocar aqui a tela. Pronto. Podemos? Podemos começar. Bom, então boa noite. O nosso trabalho ele é intitulado Práticas Alimentares de Estudantes de Graduação durante Isolamento Social por Covid-19. E ele será apresentado então por mim, Ariane, e pela Ana Maria. Bom, então a formação dos hábitos alimentares, ela é formada desde a infância e ela se estende por toda a vida através do contato com diferentes culturas, culinárias, aromas e sabores. E na juventude, a formação das práticas alimentares ela é mais intensa, né? Pois existe então aquela transição da vida da juventude para a vida adulta, né? Então é uma crescente autonomia e independência em relação à família. Pode passar. Bom, então a qualidade alimentar, ela possui uma relação direta com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né, que são as DCNTs. E essas doenças, elas são um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. De acordo, então, com Malta e seus autores, 72,7% do total de mortes ocorridas no país em 2011 foram causadas pelas DCNTs, né? Sendo, então, 30,4% cardiovasculares, 16,4% as neoplasias e 6% as doenças respiratórias e 5,4% o diabetes. 5,3%, desculpa. Bom, então a transição nutricional, ela ocorreu no Brasil na metade do século XX, com o declínio, então, da subnutrição, né, e o aumento, então, dos casos de sobrepeso e obesidade, né, e que foram, então, influenciadas por vários fatores, né, sendo econômico, social, demográfico, então, ocorreu diretamente o perfil desses indivíduos. Percebeu-se também o aumento, né, no tamanho das porções dos alimentos e o acréscimo, então, de alimentos ricos em gordura e ultraprocessados. Essa alteração, então, ela também ocorreu no ambiente universitário, né? Devido, então, ao grande tempo de permanência desses estudantes nas universidades. Então, portanto, conhecer a prática desses universitários é muito importante, pois está relacionado com o estado de saúde desses estudantes, né? Já que é uma fase da vida que eles podem desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis. Então, o distanciamento nutricional, que é o atual momento epidemiológico do país, né, do mundo inteiro,
que busca reduzir, então, a transmissão do Covid-19, ele afeta diretamente a rotina desses estudantes brasileiros, né, que não conseguem ter as vidas estudantis normais. Então, com essa mudança de rotina, né, forçada em todos os aspectos, sendo ele alimentar, social, entender, então, essas práticas alimentares, né, dessa população, pode auxiliar, então, o nutricionista a atingir o seu objetivo na profissão e pode auxiliar também a população na busca por uma saúde e prevenção de doenças futuras, né? Sendo assim, dito isso, né, a nossa pergunta de partida é: quais são as práticas alimentares dos acadêmicos de graduação do Centro Universitário Avantes, Uniavan, durante o isolamento social obrigatório devido à pandemia do coronavírus? Pode passar. Bom, então, como justificativa do nosso trabalho, conhecer a comunidade acadêmica e público em potencial, né? Pois então será possível, né, entender as práticas alimentares, né, desses estudantes de graduação durante o isolamento social, e é possível então fornecer informações, né, para a comunidade científica e também para os profissionais de nutrição. Pode passar. Melhoria do ambiente alimentar na instituição de ensino. Então, a gente vai poder contribuir, né, para a qualidade da alimentação desses estudantes, principalmente, então, no regresso desses estudantes às atividades presenciais na instituição de ensino, né? Estudo atualizado e pioneiro sobre o tema. Então, é muito oportuno, né, para a comunidade acadêmica, por fornecer, então, um material atualizado sobre práticas alimentares, né, dos estudantes de graduação, além de agregar, então, ao estudo informações pioneiras sobre alimentação em meio a uma pandemia. E conteúdo inovador, né, para a atuação do nutricionista. Esse estudo, então, ele vai enriquecer, né, ele pode enriquecer o acervo sobre nutrição, por promover conteúdo inovador para adequação das práticas de atuação do nutricionista e auxiliar, então, no aprimoramento da nossa profissão, após um momento, então, de mudança no cenário alimentício brasileiro. Pode passar. Dito isto, o nosso objetivo geral é avaliar as práticas alimentares de estudantes de graduação durante o isolamento social causado pela pandemia de coronavírus no mundo. E como nosso objetivo geral, os específicos são identificar as práticas alimentares dos acadêmicos de um centro universitário Avantes, do município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, durante o isolamento social, analisar a preocupação desses estudantes com a saúde no âmbito alimentar, levando em consideração o momento atípico de uma pandemia, e entender os motivos e consequências de possíveis mudanças no padrão alimentar. Bom, para atingirmos, então, esses objetivos e a nossa partida, nós precisamos de uma metodologia para conseguir aplicar o nosso trabalho. A metodologia que nós estamos utilizando tem algumas características. Então, ela é de natureza básica, que a gente tem um viés científico de pesquisa, uma pesquisa mista, então teremos uma análise qualitativa e quantitativa. Elas caracterizam como descritiva e exploratória, então a gente analisa fatos e fenômenos da realidade dessa população que vamos estudar, e a familiaridade com esse problema nos fará ter conhecimento para levantar possíveis hipóteses. O levantamento é uma interrogação, né, saber como que essa população se comporta. Também é um estudo caracterizado como transversal, porque a gente determina um período específico de tempo, e não probabilística, por conveniência, onde nós definimos a população que receberá, né, o convite para participar dessa pesquisa, e por conveniência, que a própria palavra diz, sendo conveniente, onde a população tenha disponibilidade de participar. Falando sobre os participantes da nossa pesquisa, então, serão convidados todos os acadêmicos de graduação da Uniavan de Balneário, matriculados em 2022, né, /2, então no segundo semestre desse ano, todos os gêneros e idades, e serão excluídos da pesquisa, né, pessoas que também fazem parte ali do campus da Uniavan, os estudantes do ensino médio, pós-graduação e os colaboradores da instituição. Como é que vai funcionar a nossa coleta de dados? Nós utilizamos como base o Instrumento de Avaliação de Práticas Alimentares de Estudantes Universitários, o IPRAE,
Então, nós adaptamos esse questionário já existente para a nossa realidade, sendo, então, que o nosso questionário é composto por 2 questões abertas e 45 questões fechadas, divididas em 3 categorias. Então, os dados sociodemográficos, as características da alimentação e nutrição. Essa primeira seção, essa primeira divisão dos sociodemográficos, então, são os dados que a gente vê em muitos questionários, né? Idade, data de nascimento, sexo. A gente também está perguntando em que fase estão do curso, como ingressaram na Uniavan, e perguntamos as iniciais dos nomes para que, junto ali com a idade, data, a gente consiga ter certeza na hora da triagem que não teremos duplicidade de informações. A segunda seção, das características da alimentação, é a maior seção, então, do nosso questionário, onde nós fazemos, de fato, as perguntas de como eles tiveram, qual foi a prática alimentar deles durante esse período de isolamento social, obrigatório. Aqui é só um exemplo de uma das perguntas, mas são várias perguntas. Também é nessa seção que ficam as questões abertas, onde a gente pergunta sobre a relação deles com o isolamento social, como foi a alimentação no isolamento social, se mudou alguma coisa. E a última seção, que nós intitulamos de nutrição, então nós solicitamos dados de peso, altura, perguntamos se houve alteração de peso durante o isolamento social, se mantém, se perdeu. Então, esse é um pouquinho de como será estruturado o nosso questionário. A aplicação é 100% online, essa já era a intenção, mas com a pandemia, então, é inevitável. E só reforçando que o foco do instrumento é adquirir uma visão retrospectiva durante o isolamento social das características de alimentação dos estudantes de graduação. Então, depois a gente vai mostrar o calendário, né, o nosso cronograma, mas a intenção é a gente focar nesse período que todos precisaram mandatoriamente ficar em casa. A divulgação será por redes sociais, então as nossas, a da instituição e de todos vocês que puderem nos ajudar. E a aplicação vai ser pelo Google Forms, e nós mandaremos o link por WhatsApp. A intenção também é divulgar um QR Code, e se voltarmos para a instituição presencialmente esse ano, nós também vamos divulgar nos murais da instituição, nos corredores. Quanto mais participarem, melhor para o nosso resultado, né? Sobre a análise de dados, então, os nossos dados serão tabulados em Excel. Uma análise que a gente vai, então, explorar média, mediana, desvio padrão, frequência relativa, tudo isso associado pelo teste de Q quadrado de Pearson, que é um teste estatístico e a gente consegue, então, observar algumas variáveis. Os dados serão agrupados de várias formas para que a gente consiga realmente fazer essa relação, né? Então, quem teve uma alimentação, de repente, com alimentos de tal grupo, aumentou peso, perdeu peso, então isso tudo faz parte lá da outra etapa, né? Os dados sociodemográficos serão agrupados em 3 categorias: idade, fase do curso e escolaridade dos pais. As práticas serão analisadas por frequência, local, periodicidade da realização das refeições. O estado nutricional será avaliado pelo IMC, esse com peso e altura informado pelos próprios respondentes, né, não teremos como fazer essa aferição. E demais questões serão usadas para análise qualitativa das práticas alimentares. Essa imagem aqui é só a primeira página do nosso questionário. E aí, quais são os resultados que nós esperamos com tudo isso? Ter, de fato, uma percepção sobre o tipo de alimentos consumidos e a quantidade de refeições realizadas nesse período. Informações sobre a valorização de uma alimentação saudável e equilibrada. Dados sobre a frequência, qualidade e quantidade dos alimentos consumidos. Uma visão sobre a alteração no padrão de consumo dos alimentos durante o isolamento, e a geração de conteúdo inovador para a comunidade acadêmica e para os profissionais de nutrição, que no caso nós, né, no ano que vem, também poderemos usar isso para a gente também saber como atuar, né, que maneira melhor atuar com os jovens que passaram agora por esse período, falando do nosso estudo que trata dos jovens, mas isso também provavelmente se estende à população como um todo. Aqui está o nosso cronograma da execução da pesquisa. Então, até agora, junho, ficamos nessa parte de elaboração da pesquisa. Junho e julho, finalizamos o nosso trabalho, enviamos para o Comitê de Ética. Depois, nossa pretensão é que em agosto e setembro possamos coletar os dados. Em outubro, analisar os dados. Também em outubro e novembro, a elaboração do relatório para o Comitê de Ética e Pesquisa. Em outubro, novembro, a redação do nosso artigo. Logo depois, em dezembro, a apresentação do TCC.
e o envio do nosso relatório final para o Comitê de Ética também em dezembro. Essas aqui foram as referências utilizadas na apresentação. E nós gostaríamos, então, de agradecer as professoras da disciplina por esse semestre, principalmente nossa orientadora, né, por toda a paciência, toda a dedicação e sempre dispostas, sempre apostos aqui para nos ajudar. E também somos muito gratas por termos ficado esse período na segurança dos nossos lares, né, podendo dar continuidade para a faculdade e também desenvolvendo uma maneira de utilizar essa experiência, isso tudo que estamos passando para enriquecer o nosso ambiente de estudo e aprendizados. Muito obrigada. Parabéns. Então, meninas, vocês apresentaram o trabalho de vocês em 13 minutos e 31 segundos, tá? Parabéns pela apresentação, pela dedicação ao trabalho, tá? E a nota de vocês vai sair depois que todos os participantes apresentarem, né? Mas é isso. Parabéns pela dedicação, por esse esforço. É um trabalho que vai ser bem interessante para nossa análise, nossa construção e aprender um pouquinho sobre isso. Tá? Sim. Tá bom, prof. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigada, meninas, pela apresentação de vocês. Então, vamos aguardar um pouco mais os próximos a apresentarem. Oi, prof, acho que a próxima sou eu. Tu já está pronta? Já, aham. Não sei se tu quer esperar o horário, se tu já quer começar. Tu que sabe, se tu quiser dar sequência, eu acho que é tranquilo. Para nós é até melhor, né? Tá, então tá bom. É o projeto aqui no meu computador mesmo, né? Isso. Tá, tem que ligar a câmera. Vamos vendo? Estamos. Arrasando. Eu vou ser até um batom vermelho, tá? Agora. Depois que eu falou. Pressionada. Antes de começar. Porque eu tenho que zerar aqui o cronômetro. Eu não estou aparecendo porque eu estou com o cronômetro ligado para acompanhar a apresentação de vocês. Então, agora a gente vai ter a apresentação da Bruna Werner, né? Você tem até 20 minutos para apresentar, para defender o seu trabalho e fazer com que seus colegas conheçam a sua pesquisa. E a hora que você estiver pronto, para nos avisar que eu começo a contabilizar o cronômetro aqui. Tá, eu vou... Tá aparecendo para vocês? Tá. Uhum. Sim. Então tá bom. O meu trabalho ele é sobre os hábitos alimentares de crianças e adolescentes autistas. Então, a minha professora orientadora é a Paola, a professora orientadora é a Cláudia Helena Jasper, e eu sou aluna, né? É uma imagem que representa bem o autismo, né? Então, eu coloquei aqui só para ilustrar. E a minha introdução. Então, o transtorno do espectro autista, ele é uma doença crônica, ela é diagnosticada no início da vida e ela afeta o seu desenvolvimento e linguagem. Então, a pessoa que é autista, ela tem a dificuldade em socializar, dificuldades na comunicação verbal quanto não verbal, tem o perfil restritivo e repetitivo, e ela só vai apresentar uma reação de interesse pelo que ela sentir interesse. Então, a alimentação é seletiva e indisciplinada. Ela pode recusar certos alimentos, né? Se não for do agrado dela, enfim, que ela não queira, né, ingerir. Ressalta a importância, então, de uma alimentação que seja específica para cada, né, indivíduo, respeitando o paciente, preservando de doenças e de uma piora no transtorno do espectro autista.
Então, como há limitações na alimentação, pode ocorrer um risco de desenvolver um excesso de peso e obesidade, porque a pessoa ela vai ingerir poucos nutrientes que não sejam, né, da quantidade necessária para suprir a quantidade energética, né, ou os nutrientes necessários. Alguns aspectos que podem piorar esse quadro da patologia são problemas gastrointestinais, que podem interferir na permeabilidade do intestino, a baixa produção nas enzimas, que realizam a digestão e causam as inflamações na parede intestinal. Então, devido às escolhas do autismo, elas resultam, né, conforme apresentado por esse autor, num consumo de proteína elevado e pouco em fibras, verduras, legumes, onde resulta numa pouca variedade de alimentos e torna inadequado e carente de nutrientes. Eles podem apresentar repulsa de algumas cores, cheiros, temperatura e textura, diminuindo a variedade no consumo de alimentos e a preferência de alimentos e densidades energéticos, assim aumentando o risco de desenvolver o sobrepeso e obesidade. Então, também pode ser que no momento da refeição tenha choro, uma maior agitação e um comportamento agressivo. Então, eles são resistentes ao que é novidade e há uma certa relutância em ingerir novos alimentos. Então, devido a essas funcionalidades que o autismo apresenta e a reação com a sua alimentação, nessa pesquisa eu tenho a intenção de conhecer esses hábitos alimentares e o estado nutricional dessas crianças e adolescentes autistas de uma clínica aqui do estado de Santa Catarina. Então, a minha justificativa justificar, né, a necessidade de crianças autistas se alimentarem de forma saudável, evitando essa piora do quadro do autismo e o estado nutricional. Sabendo que esse transtorno ele reflete na seletividade, recusa e indisciplina com a alimentação. Então, ressalta a importância de ter uma equipe multidisciplinar, né, por meio do auxílio junto aos pais, familiares, cuidadores, e também para evitar ou minimizar os danos à saúde, podendo melhorar as demandas apresentadas e o aporte nutricional através da alimentação adequada. Já o objetivo geral é avaliar os hábitos alimentares das crianças e adolescentes autistas e a relação com o estado nutricional. O objetivo específico é analisar os hábitos alimentares de crianças e adolescentes autistas dessa clínica, avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes autistas e associar aos hábitos alimentares com o estado nutricional. Então, já a minha metodologia, ela é de natureza aplicada, qualitativa e quantitativa, exploratória, descritiva e de campo. Então, o estudo aplicado, ele tem um objetivo de trazer conhecimento para a pesquisa científica quando se aplica na prática. Então, ele envolve as resoluções desses problemas reais e de interesses locais. Aqui eu fiz um quadrinho para ficar um pouquinho mais claro, porque acho que deixa mais ilustrativo. Mas a quantitativa, então, ela avalia número e estatística, coleta e análise de dados, instrumentos estruturados, ideais relacionados ao conceito, baixa quantidade de conceito. Ela trabalha mais com números, né? Já a qualitativa é a análise das informações, ela vai captar o contexto da pesquisa, vai fazer a coleta de dados, a interpretação do pesquisador e a totalidade do fenômeno. Já na exploratória, ela vai considerar os itens estudados com base no levantamento bibliográfico e as entrevistas que podem ser feitas na pesquisa para buscar aprimorar as ideias. Já o estudo de campo, ele busca investigar uma comunidade, um trabalho, um estudo, que seja o objetivo da pesquisa, né, que tem atividade humana. Então, ele pode ser através de observação, utilização de entrevistas, filmagens, fotos e análise de documentos. Como é que vai ser realizado? Então, eu vou aplicar um questionário, que eu já peguei com base num autor.
e vai ser com perguntas abertas e fechadas, que vai ser apresentados para os pais, os familiares e cuidadores, porque como as crianças ainda são pequenas, né, a gente tem que fazer com os responsáveis. Então, então eles vão, né, através ali, o que vai abordar? Vai abordar os hábitos alimentares, os comportamentos característicos da seletividade alimentar e os comportamentos inadequados durante as refeições. Será aplicado por mim durante as consultas individuais das crianças e dos adolescentes e serão acompanhados pelos profissionais da clínica, porque daí vai ser na própria consulta, né, que eu vou fazer essa pesquisa. O estado nutricional das crianças, ele vai ser feito através da coleta de peso e altura, onde irá ser questionado aos familiares e cuidadores. Daí eu vou avaliar o MC e vou usar como diagnóstico, né, para classificar ali o MC, pelo protocolo do CISVAM. Então, aqui eu só coloquei a tabelinha para vocês verem, né, como vai ser crianças, lá do CISVAM mesmo, que define o MC, e de adolescentes. Depois disso, todos esses dados, eles vão ser tabulados numa planilha de Excel ou Word, mas acredito que, no fim, vai ser o controle mesmo no Excel, mas relatando no Word, e vão ser analisados pelo software do IBMR SPSS. Não sei se é assim como se pronuncia. E as variáveis quantitativas serão avaliadas por meio de estatística descritiva, através de média, mediana, desvio padrão e frequências relativas. E serão analisados a associação dos hábitos alimentares e alteração do peso por meio do teste Q quadrado de Pearson. Então, qual é o resultado que eu espero? Conhecer, né, os hábitos alimentares dessas crianças portadoras do autismo, e as alterações que podem ser causadas no peso, na ausência de nutrientes, na desnutrição, nas alterações do peso e problemas de saúde a criança que é cometida pela essa doença, né? Avaliar as crianças com autismo se estão com um aporte nutricional adequado, com base no questionário que será aplicado e os hábitos abordados, e se acham necessário ter um nutricionista no tratamento do autismo, para depois interesse de trabalhar com isso, né? Então, ver qual que é a real necessidade que eles acham, né, importante. Aqui seria o cronograma. Então, tem a elaboração do projeto de pesquisa que foi feita agora até junho. Vai ser enviada também para o Comitê de Ética e Pesquisa até julho. A coleta de dados será realizada em agosto e setembro. A análise de dados em outubro. A elaboração do relatório para o Comitê de Ética e Pesquisa, outubro e novembro. A redação do artigo científico também outubro e novembro. A apresentação final em novembro e o envio do relatório final em novembro. Aqui são as referências. E aqui o agradecimento em especial vai para minha mãe, minha orientadora, co-orientadora, família, meu namorado e amigos. Minha mãe, né, por ser sempre paciente, me ajudando, ela está me ajudando bastante nessa questão assim, de informação e disponibilizar também a clínica para estar fazendo a pesquisa. A minha orientadora, que não tem hora, né, eu sempre mando mensagem para ela, a qualquer momento está sempre disponível para ajudar, sempre da melhor maneira possível. A minha orientadora também, mandei no início, conversei com ela, foi bem receptiva, mandou bastante materiais, né, para estar auxiliando nesse processo. Agora ela está de licença maternidade, mas é uma pessoa referência, assim, que eu admiro bastante o trabalho, que trabalha nessa área, então é uma inspiração para mim. A minha família em geral, meu namorado para me aguentar nos finais de semana fazendo sempre o trabalho, e os amigos pela paciência, né, de se ausentar das coisas para estar fazendo o TCC. O meu e-mail de contato, brunaverno@outlook.com. E é isso. Parabéns, Bruna. Você apresentou em 10 minutos e 46 segundos, tá? Parabéns pela tua dedicação ao teu trabalho. Tenho certeza que vai ser um trabalho bem interessante para todo mundo discutir, entender um pouquinho mais a relação do autismo com a alimentação, né? E a gente entender um pouquinho que, às vezes, como a gente pode atuar
referente aos hábitos alimentares de crianças, que é bem difícil, né, quando está introduzindo alimentação e ao longo da adolescência, como que nós nutricionistas podemos atuar e orientar melhor esses indivíduos, né, para que eles tenham melhor qualidade de vida, evite o desenvolvimento de doenças. Então, é um trabalho bem interessante e parabéns pela tua apresentação, né, principalmente pelo desenvolvimento do teu trabalho, né, pela dedicação. Eu sei que é um momento que a gente está vivendo que não é fácil para vocês, a gente está online e às vezes a gente não está junto para fazer essas orientações, mas eu fico bem feliz com o que vocês construíram. Eu só tenho uma perguntinha, é tranquilo, e até para os teus colegas conhecerem um pouquinho sobre o teu instrumento. Tá. Né? Eu sei que tu domina muito bem o teu instrumento, mas só falar um pouquinho do instrumento que você vai aplicar para fazer essa coleta de dados. Tá, você tá falando do questionário? Isso, o questionário. Tá. Eu até pensei em colocar quando eu vi ali no trabalho. Só para se tu quiser voltar ou colocar a tua... Se tu tiver... Não, eu vou reproduzir aqui o... Como a gente tem um tempinho ainda, eu acho importante, assim, porque é um questionário bem interessante e você buscou nos artigos, a gente discutiu sobre o questionário, o que a gente podia abordar, né? Que é um questionário que avalia... Eu vou deixar tu falar um pouquinho, que tu entende mais do que eu. Tá, eu só vou abrir aqui. Eu até pensei em colocar aqui por último, quando eu vi ali que as meninas apresentaram. Mas eu vou abrir aqui e vou explicar para vocês um pouquinho dele, tá? O arquivo só tá carregando, só um pouquinho. Tu vai fazer online ou tu vai fazer a aplicação de papel, ou tu vai na consulta? Como é que tu vai fazer? Eu vou ir presencialmente na consulta e vou preencher no papel mesmo. Uhum. No início da consulta ou no final, daí eu vou abordar certinho, ver como vai ser melhor, né, para a pessoa que estiver atendendo, né, para não ter atendimento. Uhum. Um pouquinho, o arquivo tá... Tá aparecendo para vocês aí? Uhum. Então é aqui, ó. Esse aqui vai ser o questionário que eu vou... Pode aumentar só um pouquinho, assim, para ficar mais visível pra gente? Deu? Um pouquinho mais. Que daí tu vai... Isso, perfeito. Assim a gente consegue enxergar. Então, aqui, ó, o questionário, a gente vai pegar, então, os dados de identificação, né, da pessoa, o endereço, aqui daí vai dizer o tipo de habitação, onde ele reside, os cômodos, água, rua, tudo, o saneamento, a renda, né, como é que funciona. Aqui, a gente vai sobre a casa ainda. Aqui daí já é uma escala para avaliar o comportamento alimentar do autista, né? Então, o nome da criança, a idade, o nome do entrevistado, que daí vai ser o responsável pela criança, a relação, né, com a criança. E daí ele vai responder não, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Daí aqui vai ter, ó, dificuldade em mastigar os alimentos, em abrir a boca, em comer com boca aberta, em levar o alimento de um lado para o outro da boca com a língua, de sugar, engole os alimentos sem mastigá-los bastante, engasga, continua com restos de comida na boca, precisa beber líquido para ajudar a engolir a comida, durante ou imediatamente após a refeição, mastiga os alimentos novamente, tipo, quando a pessoa ela fica empurrando e trazendo o alimento, né? Que ela não mastiga direitinho, assim, para deglutir ele, né? Aqui daí a questão da seletividade alimentar. Se ele seleciona pela embalagem, pela temperatura, pela cor, pela consistência, se ele tem a opção por refeições mais molhadas, secas, crocantes, com a consistência mais macia, amassada, se ele prefere liquidificado, coado, evita comer carnes, frangos, frutas, vegetais, ou retira algum tempero da comida.
Porque o autista, ele tem bem o padrão, assim, de separar tudo no prato, né? Ele não mistura o alimento quando ele vai ingerir. Tu vai ver que o prato dele é tudo bem separadinho. Então, a gente precisa saber qual que é o tipo de seletividade da pessoa, né? Porque cada um tem a sua, né? Tem gente que prefere uma coisa, tem outros que preferem outra. Então, a gente, para ver o comportamento individual de cada pessoa. Aqui já na questão do comportamento. Então, se ele cospe a comida, se ele tem um ritual para comer, não, eu só vou comer se eu chegar meio-dia, a comida estiver servida assim na mesa e às vezes ele tem já um costume, né, para comer. Se ele come sempre no mesmo lugar, se ele usa sempre os mesmos utensílios, se ele possui um comportamento agressivo, se ele possui uma quantidade grande de alimento num período curto de tempo, ele ingere muito rápido a comida, se ele pega a comida dos outros sem permissão, se ele come fora dos horários das refeições, se vomita durante ou imediatamente após, se ele é inquieto na hora de comer, né? Se ele bebe, come ou lambe alguma outra substância estranha. Daí aqui já ligado aos sintomas gastrointestinais, se ele tem refluxo, constipação, diarreia, vômito, gases, inchaço, alergia, intolerância ao glúten, à lactose. Aqui já as habilidades das refeições, né? Porque como a gente vai trabalhar com criança e adolescente, às vezes a criança ela ainda não come sozinha, né? Então, se ele tem dificuldade de sentar na mesa para fazer as refeições, às vezes a criança quer ficar só assistindo TV, desenho, ele não quer estar ali sentado, né? Na mesa para ingerir o alimento. Se ele derrama muita comida pela mesa, se ele tem dificuldade de utilizar os talheres. E daí esse aqui é o questionário. Eu acho que é isso daí, prof, em relação ao questionário. Isso, só para eles conhecerem um pouquinho o que a gente avalia dos autistas, né? Eu não sei se vocês tiveram isso durante o curso de vocês, mas é uma questão bem específica, porque existem graus do autismo, né? Existem graus que eles têm uma orientação, também um desenvolvimento desde uma fase inicial, que pode contribuir com o desenvolvimento da criança, e existem graus que podem dificultar mais. Essa questão ali da alimentação, de às vezes não conseguir ficar sentado, de ser mais agitado. Então, o autismo, ele tem graus, né? Então, se ele é diagnosticado bem cedo, a criança consegue ter uma orientação, até aspectos menores, assim, porque ele é desenvolvido, ele é trabalhado, mas tem crianças, às vezes, que não têm essa oportunidade, porque o diagnóstico demora a acontecer. Então, olha que importante que é a gente fazer essa análise, né? Como que a gente, nutricionistas, podemos atuar, né? Em frente a essas crianças e adolescentes, contribuindo para uma qualidade melhor da alimentação. Isso, e eu vejo assim que hoje, pela prática, né, devido a minha mãe a trabalhar com isso, eu vejo que tem muitas mães responsáveis que eles pedem bastante ajuda na questão da alimentação, que eles têm uma certa dificuldade, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de diagnosticar o autismo através de consulta, né? Não tem um exame ainda específico, mas eles pedem essa ajuda, né, na questão da alimentação, e quem é adulto hoje, que já é autista, já é mais difícil diagnosticar, porque é bem difícil ter um paciente adulto, né, que vá procurar uma ajuda. Então, hoje a gente tem mais recursos também para estar identificando e auxiliando nessa parte, né, que é bem fundamental no desenvolvimento da criança. Então, muito obrigada, Bruna, pela sua explanação, pelo desenvolvimento do trabalho. E parabéns, né? Parabéns pela dedicação. Obrigada. Podemos dar seguimento à próxima apresentação? Quem são os próximos?
Wellington e Mariana estão prontos? Alguém quer apresentar antes? Se eles não forem apresentar? Henrique, se tu quiser apresentar antes, fique à vontade. Depois é a Kézia. Acho que a gente vai acabar a aula um pouco mais cedo hoje. Oi, prof. Me dá 5 minutinhos só para organizar as coisas aqui. Tá, Já vou apresentar aí, tá? ok. Então eu vou. Então, enquanto o Henrique se organiza, eu vou travar o volume aqui e a gente dá continuidade. Dá uns 5 minutinhos de pausa para todos se organizarem. O Wellington e Mariana fiquem a postos depois do Henrique e a próxima é a Késia, tá bom? Prof. Já está disponível? Aham. Um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu vou começar aqui com o nosso cronômetro. Pode começar a apresentação. Tá, eu preciso aparecer, né? Sim, todo mundo. Meu Deus do céu. Ué, não é possível encontrar sua câmera. Verifique as configurações do sistema para... conecte-se uma vez. Talvez você precise reiniciar o navegador. Ei, que legal, hein? Ô, prof, eu tenho que reiniciar o navegador aqui para aparecer. Ó. Tá bom, Já tranquilo. vou. Você tem que permitir a gravação. Estão todos aí? Todo mundo ouvindo? Sim.
Foi? Foi, aham. Tá, vamos lá. Então, gente, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Ah, vamos iniciar aqui, então. Como todo mundo sabe, meu nome é Henrique, eu fiz sozinho o trabalho, né, de conclusão do curso. A minha professora, a orientadora, foi a Paola, né, e o título do meu TCC é Alimentação em prol do tratamento da depressão. Então, a estrutura da apresentação ficou a introdução à justificativa, né, os objetivos, a metodologia, caracterização do estudo, coleta e análise de dados, resultados esperados e o cronograma de execução. Então, vamos partir para a introdução. A depressão, então, ela é uma doença crônica, né, e ela causa diversas mudanças comportamentais ao indivíduo, né, como, por exemplo, alteração na disposição, nos pensamentos e até mesmo na saúde física do indivíduo. É uma das principais razões de inaptidão do mundo e, consecutivamente, é a segunda maior motivo de mortes, tá, de pessoas entre 15 e 29 anos de idade, sendo mais comum diagnosticado em mulheres. Segundo Shabir, o tratamento dessa doença requer fototerapia, psicoterapia ou medicamentos. E existem alguns indícios experimentais e clínicos que sugerem que uma alimentação adequada diminui consideravelmente os sintomas da depressão. Alguns nutrientes, como zinco, magnésio e as vitaminas do complexo B, como, por exemplo, a B6, a B9, a B12 e a vitamina D, estão sendo analisadas e relacionadas com a recuperação da patologia. Essa alternativa de tratamento, ela é encontrada em alimentos que contenham determinados nutrientes, né, como já citados, e outro exemplo é o triptofano, né, que ele é o precursor da serotonina, sendo um hormônio neurotransmissor produzido no cérebro, que vai auxiliar no equilíbrio do sono, saciedade e na recomposição do humor. Segundo Senra, é metabolicamente plausível a relação entre o desenvolvimento da depressão e o triptofano, já que este aminoácido essencial ele é precursor da serotonina, influenciando de forma positiva na fisiopatologia da doença. Então, de acordo com o Comiskey, o neurotransmissor dopamina ele é sintetizado no cérebro com base em uma modificação enzimática do aminoácido tirosina, na qual está relacionada com a motivação, recompensa, atenção e sentimentos prazerosos. Alguns dos sintomas depressivos, como, por exemplo, a falta de motivação, está diretamente associada à ausência de dopamina. Todavia, alguns medicamentos antidepressivos podem ajudar positivamente na função dos neurônios dopaminérgicos, ou seja, tais resultados indicam que um déficit na função dopaminérgica pode colaborar para os sintomas da depressão. A minha justificativa foi que, então, o ser humano ele vem enfrentando há muito tempo, né, dificuldades com a depressão, né, com esse transtorno, né, contribuindo para a piora da sua saúde mental. Então, essa patologia ela pode ser originária de diversos fatores. Muitas vezes não ocorre de forma isolada, podendo ser atribuída a um conjunto de fatores. Shabir ele caracteriza a depressão pela falta de vontade, irritabilidade, tristeza e funções corporais afetadas. Além disso, o mesmo retrata que as evidências clínicas experimentais podem indicar que fazer o uso de uma dieta adequada reduziria de forma considerável os sintomas da depressão. Então, com isso, né, o trabalho ele visa apresentar quais os alimentos que propiciam na melhora do tratamento da depressão. O meu objetivo geral é descrever os principais alimentos que coadjuvam de forma positiva no tratamento em pessoas diagnosticadas com depressão. Os objetivos específicos foi realizar pesquisas bibliográficas em artigos, trabalhos acadêmicos e temas relacionados com alimentos que atuam na depressão. Descrever os principais nutrientes que auxiliam na recuperação ou na manutenção da depressão e identificar e caracterizar os principais alimentos que contenham nutrientes que auxiliam, né, na recuperação ou na manutenção da mesma. A minha metodologia, então, o presente trabalho
se caracteriza de uma revisão bibliográfica, né, que tem por objetivo reunir informações acerca do tema em discussão. Então, eu peguei aqui uma citação, né, segundo Cook, a revisão bibliográfica pode ser classificada de duas formas, sendo a primeira a narrativa, na qual é baseada em uma descrição de estudos sobre o assunto abordado, de forma mais simples, e a segunda, a revisão sistemática, que apesar de ser de caráter narrativo, usa métodos com maior rigor científico, a fim de reduzir erros e alcançar resultados superiores, fazendo com que o pesquisador permita-se ter maiores dados, estimar certos tamanhos de amostras e definir melhores métodos de pesquisa, podendo estabelecer um caminho para futuras pesquisas. A coleta de dados, então, ela foi realizada uma busca de artigos científicos, né, nas bases de dados do SC-Cielo e na EBESCO. Os descritores utilizados na busca foram depressão, alimentos, nutrientes, triptofano, serotonina e dopamina. Então, para selecionar a amostra, foi utilizado os seguintes critérios de inclusão: ser artigo original, indexado nas bases de dados selecionados nos idiomas português e inglês, publicado entre os anos de 2010 e 2020. Então, a escolha desse período atendeu ao critério de temporalidade, em que se considerou o recorte de 10 anos por se tratar de publicações mais atuais. E os critérios de exclusão foram publicações de tese, dissertações, monografia e artigos que não tinham aderência à temática. Análise de dados. Os textos foram agrupados para análise considerando os temas elencados para este estudo, os principais nutrientes que auxiliam na recuperação ou na manutenção da depressão, e se a alimentação tem influência ou não na depressão. Caso influencie, como isso pode contribuir para a saúde e a qualidade de vida das pessoas com a patologia da depressão. Apenas os artigos e informações obtidos por meio da busca bibliográfica, que contemplaram os critérios de inclusão e exclusão definidos no protocolo de pesquisa, é que foram considerados neste estudo de revisão. A partir da organização e sistematização das informações, foi desenvolvido um estudo de revisão com o intuito de atender os objetivos propostos. Então, os resultados esperados têm-se como principal objetivo o estudo das bases alimentares e seus nutrientes com relação ao quadro da depressão. E, por fim, os dados que foram obtidos nesse trabalho relatam que a ausência desses nutrientes podem acarretar os sintomas desse transtorno. Com isso, espera-se que este estudo ajude profissionais da área a terem mais embasamento teórico, melhorando seu atendimento e até mesmo seu conhecimento, levando em consideração que o número de pessoas com depressão vem aumentando gradativamente. Então, esse aqui é o nosso cronograma de execução, né? Como todo mundo já falou, certo? O levantamento bibliográfico e tudo mais. Essas foram as minhas referências que eu usei para fazer, né, a apresentação de hoje, foram poucas. E os meus agradecimentos. Eu agradeço primeiramente a Deus pela minha vida e por me ajudar todos os dias a ultrapassar todos os obstáculos que venho encontrado, a minha mãe, a minha namorada e os meus sogros, que me incentivaram a não me deixarem desistir nos momentos mais difíceis, e aos professores pelos ensinamentos, correções e que me ajudaram a crescer como pessoa e como profissional. Parabéns, então. Parabéns, Henrique, pela dedicação. Sei que não é um momento fácil, né, que a gente está passando e que essa distância acaba influenciando muito na elaboração dos trabalhos, mas vocês têm dedicado, a gente tem conversado o máximo que a gente pode, e principalmente pelas intercorrências que acontecem no caminho, né? Então, eu fico feliz, né, que vocês tenham chego nesse momento de finalização do trabalho de vocês. E eu queria fazer uma pergunta também. Meu Deus. Vocês sabem tudo sobre o trabalho, então é tranquilo. Meu Deus do céu. Mas Bem para mim, hein, Prof? Assim, você vai fazer uma revisão bibliográfica, certo? Certo. A gente tem uma diferença entre revisão sistemática e bibliográfica. Sim. Mas o teu foco seria bibliográfica, porque tem alguns critérios da sistemática que, nesse momento,
quem sabe mais para frente, a gente até no próximo TCC pode pensar nessa questão, né? Claro. Mas pensando ali no teu tema, né? Uhum. Trabalhar com Prof, alimentos. tá travando um pouco. Tá travando? Tá um pouquinho só. Eu acho Mas- que eu tô vendo que a minha voz, acho que tu tira a tua apresentação, Tá. que ela tá sendo reproduzida com a minha voz. Isso. Tá escutando ainda? Aham, agora estou. Tá. Então, em relação ao teu estudo, né, a gente vai trabalhar com alguns alimentos que contêm alguns nutrientes importantes. E aí tu vai buscar, por exemplo, quais tu colocou ali que vai colocar os descritores na tua busca de... Prof, tá travando, prof. Tá travando? Tá. Eu não sei, alguém tá com volume... Eu não sei, tá duplicando a minha voz, mas eu tô com tudo baixo aqui. Eu acho que é o som do computador do Henrique, não é? Ah, pode ser. Vou mutar aqui, prof. Eu te respondo quando for para falar. Tá. Em relação a... Você vai trabalhar com alimentos, né, que vão auxiliar na questão da depressão, da patologia da depressão, principalmente quando a gente tem uma alteração no estado de saúde, no estado nutricional do indivíduo, enfim. E tu vai trabalhar também com o triptofano e alguns nutrientes, certo? Tu colocou alguns descritores ali que eram alimentos, triptofano, mas tu também vai trabalhar com alguns nutrientes, né? Que tu falou ali na introdução. Sim. Zinco, magnésio, as vitaminas do complexo B e vitamina D. Isso é bem interessante, né? Porque a gente sabe e tem visto muitos estudos em relação a isso, né? Que trabalham alimentos que contêm triptofano, 5-HTP, ou alimentos que auxiliam também no aumento da dopamina, né? Que melhoram essa relação hormonal. E também nutrientes importantes, né? Eu acho que tu pode colocar lá nos teus descritores também. Aham. Na parte ali que você descreve alimentos, mas sim, você vai trabalhar com nutrientes, né? Nutrientes importantes como minerais e vitaminas que podem auxiliar nesse momento. E isso é bem interessante, né? Então, eu acho que é importante tu colocar ali nos teus descritores, no teu próprio trabalho, depois, aí se tu quiser fazer essa alteração, porque é algo que vai te deixar mais rica a tua busca, né? Mais rica, mais interessante. E eu queria te parabenizar também pela tua fala, o jeito que tu apresenta, é muito... tu tem um domínio do assunto, né? Porque você estudou, você desenvolveu, estava sozinho, teve uma intercorrência no meio do caminho. E eu queria te parabenizar pela tua fala, você expõe muito bem, né? Porque você leu, porque você buscou e desenvolveu o trabalho, tá? E era isso, eu queria te parabenizar. Muito obrigado, prof. Muito obrigado a todos. Certo? Estava muito nervoso, para falar a verdade. Estava muito nervoso, tá? Eu sei. Mas que bom que deu tudo certo. Nossa Senhora. Você apresentou em 11 minutos seu trabalho. Então tá bom. Tá bom? Obrigado. Então, muito obrigado pela sua apresentação, Henrique. E agora nós temos, então, o Wellington e a Mariana. Já estão prontos? Tá, lembrando que todo mundo aparece. E... Oi, prof. Sim. Oi, boa noite. Tudo noite. bom? Tudo. Quando vocês quiserem colocar a apresentação. Peraí, eu vou colocar aqui. Só um minutinho. Pode deixar que eu coloco aqui o Wellington. Apresentar agora, né? Isso. A hora que vocês começarem a apresentação, só me avisem. A tela inteira, prof, ou uma janela? Coloca.
tu pode, quando você escolhe a janela, você consegue colocar diretamente a tua apresentação, eu acho. Não aparece a tua tela, assim, né? É melhor porque daí não tem intercorrência do microfone. Porque se o Eli está vendo, se a gente está vendo a apresentação e ele está falando, pode ser que tenha intercorrência entre vocês dois. Então, Sim. coloca o slide que aparece a tua apresentação direto. Tá dando de ver? Isso. Agora só tu tem que colocar no modo apresentação para que a gente consiga ver o slide maior. Peraí. Dá de ver agora? Perfeito. Peraí, só um pouquinho. Aí. Vamos lá. Acho que tu tem que colocar. Então, Acho que. Isso, perfeito. deu de ver? Ver. Então, nosso TCC é sobre o uso de suplementação e a percepção do efeito da beta-alanina em praticantes de musculação. É feito por mim, Mariana Lino, e o Wellington. E nossa professora coordenadora foi a Paola, que nos ajudou muito com várias dicas. E é isso, vamos começar. Então, vamos lá. Eu vou começar... pode voltar lá. Deixa eu apresentar ali isso. Vamos lá, vou começar apresentando, tá, professora? Nosso trabalho foi dividido com a estrutura, né? Entre a introdução e justificativa, os primeiros slides. Depois vem os objetivos, o geral e os específicos, a metodologia, os resultados e o cronograma. Pode passar. Aqui é a introdução, vou falar um pouquinho sobre os suplementos alimentares, né, o que é, a sua definição, a sua utilização nos dias atuais e os seus possíveis benefícios e riscos, né, devido ao mau uso ou a má orientação. Então, o que seria o suplemento alimentar? É nítido, né, a gente presencia isso, que cada vez mais estão presentes nas nossas rotinas. Eles podem, de certa forma, repor ou complementar nossos planos alimentares, além também dos planos de treino, que são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, otimizando, assim, nossos resultados para melhora de rendimento ou até mesmo qualidade de vida. São apresentados de diversas formas, né, com características nutricionais semelhantes ou idênticas aos dos alimentos. São comercializados em forma de cápsulas, de pós, de pastilhas, de líquidos, enfim, de várias formas que se encontram nos dias de hoje. Eles possuem diferentes benefícios ou até mesmo riscos. Tudo depende da forma como é utilizado, também da forma como ele é orientado. Por isso que é importante, né, hoje, a gente não somente procurar um profissional adequado para essa orientação, depois eu vou até falar de alguns que podem, né, estar orientando isso aí, como também estar ciente dos seus possíveis riscos devido ao mau uso. Aí que dá a importância do nutricionista em saber compreender a sua eficácia, sabendo inserir ele, né, em combinação com a atividade física para o seu paciente. E nessa busca, né, essa constante busca, né, visando o aumento de rendimento e resultado, esse recurso, né, vem crescendo bastante, tanto em atletas como desportistas, apenas praticantes de atividade física, né, principalmente nas academias. E entre os atletas, né, vai desde várias modalidades diferentes, desde atletismo, futebol, até mesmo fisiculturismo, onde as pessoas associam mais a essa prática de uso. Eles são divididos de várias formas, carboidratos, repositores energéticos, em proteínas e aminoácidos, que são os mais que ganham destaques, né, nos dias de hoje, que seriam as proteínas e os aminoácidos. Inclusive, o nosso trabalho vai falar de um desses aminoácidos, que seria a beta-alanina, que nada mais é que seriam os aminoácidos, né? São unidades básicas de uma proteína, que dentre, né, desses aminoácidos, 9 deles são considerados essenciais, ou seja, o nosso corpo não consegue produzir de forma endógena, devem ser adquiridos através de uma alimentação ou de uma fonte externa. Eles podem contribuir de forma positiva, tanto para quem procura uma hipertrofia muscular, como também para pessoas que visam diminuir seu percentual de gordura ou a qualidade de vida. Pode passar o slide, Mário.
Daqui eu vou falar um pouquinho da betalanina, que vai ser os pontos em questão que a gente vai avaliar e a gente vai apresentar, né? O que seria a betalanina? Como eu te falei, como foi falado agora há pouco, é um aminoácido, e pesquisas apontam, né, que a betalanina ela tem uma forte influência no rendimento de pessoas, seja esportistas ou até mesmo atletas. Eu vou falar um pouquinho das funções dela, de como ela age no organismo, seus possíveis pontos positivos e negativos também. O que é a betalanina? Ela é uma molécula, né, composta por 2 aminoácidos, entre eles tem... na verdade, antes mesmo da gente saber o que é a betalanina, é importante a gente saber o que é a carnosina também, porque não tem como a gente citar a betalanina sem saber o que é a carnosina, que também é um outro aminoácido, composto por 2, por sinal, que seria a beta-alanina e a histidina. Sendo assim, ela é considerada um dipeptídeo, e está em abundância tanto no músculo esquelético, como também em menor quantidade no sistema nervoso. Ela possui inúmeras funções, entre elas a primordial, que é tanto procurada pelas pessoas, né, que ela serve como um tamponamento de íons de hidrogênio, sensibilização das propriedades contráteis de cálcio no músculo, aumentando a disponibilidade de cálcio no retículo sarcoplasmático durante a contração muscular, ação antioxidante e redução de produtos finais da glicoxidação e lipoxidação. O que acontece, né, basicamente, vou tentar explicar de uma forma um pouco mais resumida. Em exercícios de maior intensidade, onde não tem tanto tempo, né, de exercícios, ocorre uma queda do pH intramuscular. O que seria isso, né? O meio interno começa a ficar mais ácido que o meio externo, o que leva à acidose muscular. E também à fadiga posteriormente, né? Fator resultante da produção de íons de hidrogênio, ultrapassarem o limite do tamponamento ou da remoção de prótons do sistema muscular esquelético. Por isso, alternativas que são capazes de aliviar essa queda no pH muscular podem atuar de forma significativa, tanto no rendimento como na retardação da fadiga muscular, em diferentes áreas do esporte, desde apenas uma prática de musculação na academia, onde o exercício não é de longa duração, como também em competições, né, para quem é atleta. Pode passar, Mari, por gentileza. Aí, visto isso, né, nosso objetivo, né, teve avaliar a percepção dos praticantes de musculação ao consumo de suplementação de betalanina, porque eles sentem a usarem essa suplementação. Pode passar. Aqui a justificativa seria falar um pouquinho da utilização da betalanina, com os seus efeitos colaterais, a importância do profissional habilitado para a indicação e amenizar os riscos. Aqui a utilização, como eu disse anteriormente, seria mais visando o rendimento, né, aumento do rendimento, retardar a fadiga muscular, fazer aquela espécie de tamponamento, né, de íons de hidrogênio. E tudo isso em prol de promover os níveis de carnosina no nosso músculo, que é o que faz essa questão de retardar a fadiga muscular. E durante nossa pesquisa, né, eu vi ali que tem doses consideradas efetivas, como doses também consideradas com riscos, né, que podem gerar alguns efeitos colaterais. E dentro dessas pesquisas, notou-se que ela tem uma maior eficácia, digamos assim, em um uso mais prolongado, e não em curto período, né. Ela até tem um aumento nas 4 primeiras semanas, mas seria mais eficiente a partir dali, de 4 até 12 semanas. Então, assim, tem que ser uma dose mais, digamos assim, menor, só que um uso um pouco maior, e não apenas uma dose numa paulada só. E a dose seria basicamente uma dose efetiva para ter esse aumento da carnosina muscular, que varia entre 1 até 6 gramas. Aí depende da sensibilidade de cada um. Mas os efeitos colaterais começam a partir de 6 gramas, que seriam quais esses efeitos colaterais? Aquela parestesia, que nada mais é que uma espécie de formigamento, tanto nas mãos, no rosto, nas orelhas, pode acontecer em vários lugares diferentes. Então, a forma como a gente evitar, né, esse colateral, por mais que não traga nenhum malefício para a nossa saúde, seria ou não passar dessa dose de 6 gramas, né,
ou se você usar próximo ali de 5, 6 gramas, fracionar ao longo do seu dia, e não tomar de uma vez só. É claro que é ideal você tomar, né, antes do seu treino para otimizar o seu resultado no treino, mas caso essa dosagem seja muito alta, o ideal seria fracionar ela. Então, seria basicamente isso. E a importância do profissional habilitado, porque, como qualquer outra suplementação, se não for bem orientada, se não for bem adequada ao plano alimentar da pessoa, pode ser tanto desperdiçada, né, um gasto à toa, como trazer alguns malefícios para a sua saúde. Então, é por isso que cabe, né, você procurar um profissional adequado. Entre eles, eu mencionei ali que o nutricionista é um dele, ou se não, um médico esportivo, nutrólogo também, no caso. O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas, por má influência de educadores físicos da academia, ou até mesmo amigos, rede social, acabam fazendo uso por conta. Porque tal amiga, tal amigo, tal pessoa, tal professor da academia falou que para treinar é bom, que vai dar aquela formigação e não sei o quê, mas nem sempre é o ideal. Isso pode, às vezes, ser um desperdício ou trazer um malefício para a pessoa. Então, por isso que é sempre bom você ter uma boa orientação, seja do nutricionista, seja do nutrólogo, seja do médico esportivo. Assim você ameniza tanto os riscos como um uso inadequado da substância. Pode passar. Então, vou falar um pouquinho do objetivo geral do nosso trabalho, né? Que, em primeiro lugar, a gente vai verificar o consumo dos suplementos em geral, né? Depois a gente vai verificar a percepção dos efeitos da betalanina pelos praticantes de musculação em Balneário Camboriú. E os nossos objetivos específicos, primeiro vamos investigar o consumo de suplementos, como eu tinha falado. Nós vamos até as academias e pesquisar o consumo em geral. Depois avaliar a percepção da betalanina. Oi? Depois avaliar a percepção dos efeitos da betalanina pelos praticantes de musculação. E depois verificar quem promoveu a prescrição dos suplementos, né? Que, como o Wellington tinha falado antes, hoje em dia as pessoas vão muito pelos amigos, vão muito pelo vendedor da suplementação, da loja de suplemento, e não procuram profissionais qualificados, né? Por isso que a gente achou muito importante verificar essa parte também. Então, em relação à nossa caracterização do estudo, da metodologia, primeiro a gente vai nas academias de Balneário Camboriú, a gente escolheu 7 academias, nisso a gente vai até lá, vai pedir para a pessoa da recepção uma autorização para fazer o questionário, né? Aí a gente vai abordar as pessoas, vai apresentar o TCL e vai pedir o e-mail ou o WhatsApp deles. Nisso a gente vai pesquisar em pessoas entre 20 a 35 anos, do sexo feminino e masculino, que serão os frequentadores ativos das academias, né? A gente vai excluir gestantes das pesquisas. E a gente vai fazer a pesquisa durante o período de agosto e outubro. Aqui, como eu tinha explicado, né? Primeiro a gente vai abordar as pessoas na academia, os treinadores, no final do seu treino, né? Para não estar atrapalhando o começo, porque às vezes elas vão lá com pressa, querem treinar, né? Daí a gente vai com calma abordar o final, mostrar o termo do TCLE, aí pedir o contato e depois a gente vai mandar o questionário pelo Google Forms, né? Daí, se ela passou o e-mail, a gente vai mandar por e-mail, se ela passou o WhatsApp, a gente manda pelo WhatsApp. Daí a gente vai coletar as informações para avaliar o conhecimento, a percepção, a instrução e o consumo da betalanina pelos praticantes de musculação. O questionário vai ser composto por 7 questões abertas e fechadas. Como eu já falado, vai ser disponibilizado pelo link via Google Forms. Aqui eu coloquei as questões do questionário, para vocês mais ou menos entenderem o que a gente vai perguntar para eles. Primeiro, a gente vai querer saber sobre a suplementação em geral, né? Então, a gente fez umas perguntinhas antes da gente introduzir para a betalanina. Primeiro, a gente vai perguntar se a pessoa utiliza algum suplemento, se sim e quais são. Depois, se ela conhece a suplementação da betalanina.
e perguntar quem indicou o suplemento, né? Como a gente falou, a gente vai investigar isso porque é super importante. E na utilização, qual o efeito que ela notou, né? Se foi formigamento, porque desde o início a gente vai já saber as doses, né? Porque em doses elevadas ela vai sentir parestesia. E perguntar os efeitos colaterais em geral, calor, coceira, ardência na pele. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre relação ao desempenho, se ela notou alguma diferença no treino, né? Aumento de força, disposição, o que ela notou. E a intensidade que ela considera do treino, se é muito intenso, moderado, leve. E a duração do treino dela também, se é longa ou rápida, né? Aqui eu coloquei também mais explicadinho as coletas dos dados do questionário, que é a utilização da suplementação, a percepção, a dosagem, a indicação, os efeitos colaterais, os resultados da suplementação e a intensidade e a duração do treino. Um pouquinho das análises de dados, então. Os dados serão tabulados na planilha do Excel e serão analisados por estatística descritiva, demonstrando a frequência absoluta e a frequência relativa das variáveis analisadas. Então, o que a gente espera dessa pesquisa, né? Em primeiro lugar, a gente espera avaliar o consumo e a percepção da beta-alanina pelos praticantes de musculação. Claro, a gente vai introduzir no começo um geral sobre suplemento, né? Como um todo, depois, mas o nosso foco mesmo é a percepção da beta-alanina pelos praticantes de atividade física. E com isso a gente vai contribuir, né, com conhecimento científico para nós, nutricionistas e profissionais em gerais, educadores físicos, para promover ações que contribuam para a correta utilização desse suplemento, né? Porque, como a gente comentou já, ele é muito utilizado de maneira incorreta, né? As pessoas não sabem o que estão utilizando, não usam ele com uma alimentação correta, então isso a gente vê, falta muito isso, né? Aqui o nosso cronograma, ele ficou pequenininho, mas meio que dá para ver. Primeiro a gente fez o levantamento bibliográfico, que foi em março. Depois a elaboração do projeto final, que foi em novembro. Depois a aprovação do projeto pelo CEP, novembro também. A coleta de dados preliminar em agosto. Procedimento experimental em setembro. Análise de resultados em outubro. A discussão em novembro, conclusão da pesquisa em novembro, revisão final em setembro, entrega da versão final ao CEP em setembro também, outubro, desculpa. E impressão e coordenação em outubro, e apresentação da banca examinatória em dezembro. Aqui nosso cronograma, nossos gastos não vão ser muitos, né? Serão poucos, que como a gente vai fazer tudo via online, em casa, e a academia aqui em Balneário é tudo pertinho, então a gente não vai ter gasto nenhum praticamente, só mesmo a impressão e a encadernação do trabalho, né? E nossas referências e nosso agradecimento, muito obrigada principalmente à professora pela paciência, por achar as mensagens, e é isso, esse é o nosso trabalho. Obrigada, Wellington e Mariana. Vocês apresentaram em 18 minutos e 14 segundos. Foi bem interessante porque vocês aproveitaram o tempo para explorar e falar um pouquinho do trabalho de vocês. Eu entendi bastante sobre a suplementação, sobre a beta-alanina, né? Então, eu gostei bastante que vocês fizeram uma apresentação, falaram bastante, falaram bem, então a introdução ficou bem explicada, parabéns, Wellington. Então, a gente conseguiu entender um pouquinho a introdução e o porquê do trabalho de vocês. E é isso, sem perguntas, né, em relação ao trabalho, vocês colocaram as perguntas dos questionários também. Fiz umas apontações que até para a gente colocar
em algumas, no próprio questionário ali que a gente pode adicionar, que ontem à noite fazendo a leitura e também agora na apresentação, que depois eu contribuo com vocês, que a gente pode fazer essa alteração. E parabéns pela apresentação, né? Parabéns pela dedicação, por esse momento do TCC. Sei que não é fácil, né? Como eu falei para todos. É um momento que a gente está muito distante, então a gente às vezes não tem noção do cenário que vai acontecer para frente, mas eu acho que todos conseguiram atingir o objetivo do trabalho. E principalmente parabéns pela utilização do tempo, né? De explicação e exploração do trabalho de vocês. Obrigado. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Professor, deixa eu fazer uma pergunta um pouco fora do trabalho agora. Que eu não sei que dia que você está na faculdade, sabe? Eu estou todos os dias na faculdade. É só me marcar um horário que eu digo para vocês. Amanhã eu vou estar de tarde e de noite lá. Eu fui lá hoje, precisava levar para você no histórico para fazer as convalidações. Na verdade, já levei, só que foi perdido pelo antigo coordenador. Agora, eu não sei se foi o Marcos, foi o antes dele. E daí as matérias que eu consegui convalidar não foram convalidadas. Daí tem que fazer de novo. Mas me manda uma mensagem que daí a gente conversa ali, eu te falo o horário. Tá bom? Tá bom. Obrigado, Obrigada. professor. Tchau. Tchau. Késia? Querem dar um intervalinho? Quer esperar um pouco? Querem tomar uma água? Então, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Deixa eu colocar assim, a hora que tu estiver pronta. Eu que tenho que colocar, né? Só um pouquinho. Sim. Tá me ouvindo, Paula? Tô te ouvindo sim. Deixa eu abrir aqui a tua apresentação. Tá. Só um momentinho. Tá. Então, deixa eu aparecer aqui. Então, vamos dar continuidade para o último trabalho da noite, da Késia. Tu tem 20 minutos para a gente conversar, para apresentar a tua defesa, né, do teu trabalho, o que tu vai trabalhar, então fique tranquila. É só me falar que eu vou passando os slides aqui para ti, tá? Tudo bem. Eu vou começar a apresentar. Eu só... Tu me diz a hora que tu estiver pronta, porque eu tenho que colocar aqui o tempo, tá? Pode começar, por mim. Pode começar. Vou começar a apresentar, então. Então tá. Boa noite, então. Boa noite, professora. Boa noite a todo mundo que está assistindo. E o meu tema de TCC é terapia nutricional integral. Tá dando para ouvir bem? Tá ótimo. Tá. É sobre terapia nutricional integral prescrita versus a infundida. Uma revisão bibliográfica. Pode passar. A gente sabe, de acordo com o estudo, né, do Weitzberg, é visto que no Brasil 48% dos pacientes que são hospitalizados e que também recebem a terapia de nutrição integral, eles estavam desnutridos. E 12% estavam com desnutrição grave.
a gente percebe muito também que a desnutrição hospitalar, muitas vezes, ela é ignorada. Os profissionais de saúde, às vezes, focam muito na doença de base e acreditam que apenas tratando o paciente pela doença que ele tem, o estado nutricional do paciente depois vai se recuperar por uma consequência daquilo ali, desse tratamento pela doença de base. No entanto, de acordo com estudos, né, tem até um que eu referenciei ali, que é visto que a desnutrição hospitalar, ela tem uma relevância muito grande, assim, na resposta do prognóstico desse paciente, né? Então, a desnutrição hospitalar, ela está relacionada tanto com o tempo de permanência hospitalar, quanto com as readmissões, então, quantas vezes esse paciente talvez vai ser admitido novamente no hospital devido à desnutrição, né, que vai piorar o estado dele, e a piora da evolução clínica. Fala alguma coisa? Desculpa. Não? Não? Ah, tá. Pode dar E piora seguimento. da evolução clínica. Isso. Então, a gente sabe que a desnutrição hospitalar, ela tem essa influência no paciente, né? Então, eu trouxe também um trabalho científico que foi feito pelo Azevedo e colaboradores, só para fazer um estudo, assim, de comprovação, realmente, que a desnutrição tem influência, que foi visto que pacientes hospitalizados desnutridos, eles permaneceram internados, em média, mais dias do que aqueles pacientes que estavam eutróficos. Então, foi visto que os pacientes desnutridos, eles tiveram em média de 16 dias de internação, enquanto que os pacientes que eram eutróficos, eles tiveram 10 dias de internação, em média por isso. Então, teve uma diferença muito grande de dias de internação, simplesmente pelo estado nutricional que eles tinham. Também foi visto nesse mesmo estudo que os pacientes que tiveram uma permanência hospitalar acima de 15 dias, eles apresentaram a maior média de pontuação da avaliação subjetiva global. A avaliação subjetiva global, ela avalia, então, o estado nutricional dos pacientes, e ela também consegue prever, digamos assim, as complicações que esse paciente pode ter devido ao estado nutricional que ele tem. E comparado com aqueles com tempo de permanência hospitalar entre 1 e 5 dias. Então, quem teve permanência hospitalar acima de 15 dias, teve, digamos assim, uma maior média dessa avaliação subjetiva global do que aqueles que ficaram entre 1 e 5 dias. Ou seja, eles tinham uma piora do estado nutricional e uma probabilidade de gerar complicações muito mais do que aqueles que permaneceram por menos tempo no hospital. Né? Pode passar. E, então, a gente tem a terapia nutricional integral. E o que ela é? Então, a terapia nutricional integral, ela é definida como um conjunto de operações que tem como objetivo recuperar ou manter o estado nutricional de um indivíduo através da nutrição integral. Quando que a gente vai utilizar, então, essa terapia? A terapia nutricional integral, ela é a mais indicada quando o paciente ele tiver o trato gastrointestinal funcionando corretamente. E ela vai ser recomendada para ser utilizada quando esse paciente não conseguir atingir 60%, no mínimo 60%, né, da recomendação energética que ele tem, ou ele tiver a presença de disfagia, que ele não vai conseguir estar consumindo o alimento normalmente. Nessa situação, é indicada a terapia nutricional integral. E ela deve ser, por exemplo, assim, foi percebido no paciente que é preciso utilizar a terapia nutricional integral, o início deve ser precoce. Então, se o paciente foi admitido, agora, a partir de 24 a 48 horas, eu tenho que dar início nessa terapia nutricional integral. Tem que ser o quanto antes possível, devendo estar hemodinamicamente estável. Isso a gente vai conversar com o médico, ele vai dizer se ele está hemodinamicamente estável, e a partir disso a gente pode estar, então, introduzindo a terapia nutricional integral. Pode passar. Então, qual que vai ser o objetivo da terapia nutricional integral, né? A terapia nutricional integral, ela tem dois objetivos, assim, que a gente diz, objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo. Os objetivos de curto prazo, ele vai ter como intuito de interromper ou diminuir o avanço da doença que esse paciente tiver, tanto a doença de base ou de outras doenças que podem surgir, né? O de curto prazo também vai ter o objetivo de cicatrização de feridas, então muitas vezes o paciente pode ter ou gerar uma lesão por pressão, né? Então, a terapia nutricional integral pode estar auxiliando nessa cicatrização dessas feridas, ou alguma cirurgia, alguma situação assim, e também
ela tem o objetivo de evoluir para a nutrição por via oral. Então, ela não tem o intuito de que ele viva na terapia nutricional enteral, mas de estar trabalhando para que esse paciente tenha possibilidade de receber alimentação por via oral, né? E também, é claro, a melhora do estado nutricional desse paciente, né? E os objetivos, então, de longo prazo seria a manutenção do estado nutricional normal dele e a reabilitação desse paciente. Então, o objetivo é recuperar o paciente fisicamente e socialmente, para que ele tenha uma vida cada vez mais normal como ele tinha antes, né? Então, a pergunta de partida que eu tive do meu trabalho, assim, né, seria: qual a adequação calórica proteica da dieta integral em pacientes hospitalizados? Então, tem como intuito realmente de ver a adequação da caloria e das proteínas que estão sendo prescritas e ingeridas pelos pacientes, se eles realmente estão recebendo. Porque, pode passar, para eu continuar assim. Porque daí já entra na minha justificativa, né, que eu coloquei, que o estado nutricional em pacientes hospitalizados, ela possui uma grande relevância na evolução clínica. E, em muitos casos, é necessária, então, a terapia nutricional integral para que o paciente consiga atingir as necessidades nutricionais que ele tem, que seja de uma forma adequada para poder manter ou recuperar o estado nutricional desse paciente. Então, é muito importante a gente realmente saber se esse paciente está recebendo aquilo que ele precisa ingerir, né? E para isso é necessário garantir a administração adequada da nutrição integral para a real efetivação dos seus benefícios. Então, a gente consegue estar observando que a nutrição, a desnutrição hospitalar, ela é muito presente nos hospitais. Nós vimos pelo estudo do Weizberg, que foi avaliado, mas em média foi 4.000 pacientes no Brasil, e foi visto que 48% deles estavam desnutridos, e 12% estavam subdesnutridos, assim, né? Então, assim, é uma questão que a gente percebe que está presente nos hospitais, e a gente sabe todos os benefícios que a terapia nutricional integral, ela tem para oferecer para o paciente, tem para realmente estar auxiliando no bom prognóstico dele, na questão da recuperação. Então, o objetivo, a justificativa no meu trabalho seria exatamente isso, né? Essa questão de demonstrar como é realmente importante a terapia nutricional integral e que é preciso garantir ela para que realmente isso aconteça, os benefícios que ela tem para oferecer. Pode passar. Aí eu coloquei objetivos gerais e objetivos específicos no mesmo slide, porque é curtinho, e o objetivo, então, geral seria investigar na literatura científica a adequação da dieta integral prescrita versus a dieta que está sendo infundida ao paciente hospitalizado, ou seja, a dieta que realmente eles prescreveram para ele e a dieta que ele está recebendo, na verdade, né? Então, esse que seria o objetivo geral. E os objetivos específicos. O primeiro passo, então, seria investigar na literatura científica a adequação proteica calórica em pacientes hospitalizados. O segundo passo, então, seria também descrever, por meio da revisão de literatura, quais são os principais fatores que limitam a infusão plena da dieta integral ao paciente hospitalizado. Então, as principais complicações que aparecem, que impedem de que seja realmente ingerido na sua forma plena, né, o que é necessário para o paciente. E também apresentar o estado nutricional dos pacientes hospitalizados que estiveram em terapia nutricional. Esses dois últimos seriam mais para um complemento do primeiro objetivo específico, né, para, digamos assim, basear que realmente como é importante a gente ter uma adequação proteica calórica, porque ela vai afetar em outras situações, assim, né. Seria mais uma relação desse objetivo do número 1, né. A metodologia. Então, a caracterização da pesquisa dela é uma revisão bibliográfica, então vai ser, né, estudado a partir de estudos científicos, enfim, seria uma revisão bibliográfica mesmo, e não sistemática, né, e na caracterização da pesquisa, ela seria básica, porque ela não tem nenhum conflito de interesse, assim, né, e seria descritiva, porque eu vou estar descrevendo mais por texto, por tabelas, né, e quantitativa, porque ela é uma análise de dados, né, uma coleta de dados, onde eu vou estar analisando os valores e estar tirando resultados a partir desses números, praticamente, que vão ser mais números, assim, né. E a partir como que vai funcionar, né, a coleta de dados? Então, vai ser artigos selecionados das bases de dados da Cielo e da EBSCO, e os artigos que foram publicados entre os anos de 2010 e 2020, onde eles têm os descritores terapia nutricional integral
nutrição integral, estado nutricional, adultos e idosos hospitalizados, paciente grave, desnutrição hospitalar e complicações gastrointestinais. Vão ser incluídos artigos sobre a adequação da dieta integral prescrita versus a dieta infundida em adultos e idosos hospitalizados. E vão ser excluídos os artigos que avaliaram os bebês, as crianças e as gestantes hospitalizadas. Pode passar. E essas informações coletadas, então, elas serão analisadas através de textos descritivos, onde eu vou estar descrevendo a partir dos textos, vou estar reforçando também com algumas tabelas para estar demonstrando os dados obtidos e os resultados, apresentando principalmente a prescrição e a infusão da dieta integral. Sendo descrito também os fatores que limitam a infusão adequada da terapia nutricional integral, né? E o estado nutricional dos pacientes que fizeram uso da terapia nutricional integral. Pode passar. Aí eu coloquei nos resultados esperados, né? É esperado que a terapia, com o estudo, com as pesquisas que eu fizer a partir da revisão bibliográfica, perceber que a terapia nutricional integral, ela não tem sido infundida em sua forma plena para suprir as necessidades nutricionais diárias dos pacientes hospitalizados, ocasionando, então, uma piora na evolução clínica, um aumento dos dias de internação e dos custos hospitalares, porque é isso que é o resultado esperado que eu vejo pela revisão bibliográfica, desde o que eu já vi até agora, é realmente isso, é perceber que, em sua grande maioria, as dietas que são prescritas pelos nutricionistas, muitas vezes, elas não são infundidas completamente. Na grande maioria das vezes, elas não vão chegar na quantidade necessária. E é realmente devido a isso, eu acredito que a desnutrição, ela é tão presente nos pacientes hospitalares, justamente por essa dificuldade em administrar completamente a dieta do paciente de acordo com como ele precisa. Pode passar. Aí aqui, então, seria o cronograma da execução da pesquisa, né? Então, eu fiz uma tabelinha, assim, básica, como todo mundo fez, sobre como eu pretendo estar organizando a entrega e obter os resultados também. Pode passar. Pode passar. Aqui dei as minhas referências que eu utilizei, eu só botei as referências do que eu coloquei no slide, né? E aqui os agradecimentos. Então, eu agradeço primeiramente a Deus por me conceder a vida e por permitir que as coisas possam vir à existência e elas possam ser sentidas por nós, por todos nós, na verdade, né? E agradeço aos meus pais, por todas as oportunidades, por todo o auxílio, por eles acreditarem em mim e nos meus sonhos. Eu também agradeço ao meu namorado por sempre me compreender, me incentivar e me dar todo o apoio naquilo em que eu acredito, de verdade. E agradeço também a minha orientadora Paola e a minha co-orientadora Tatiana por todo o ensino, por todas as correções e por todo o crescimento até agora. Seria isso. Deixa eu só... Você apresentou em 14 minutos. Estão conseguindo... Pronto. Deixa eu só ver aqui que... Fechou. Perfeito, né? Então, parabéns, Késia, por toda a tua dedicação, pelo teu trabalho, assim, a tua apresentação ficou excelente, né? Tu fez um trabalho rico, os slides estavam lindos, a tua fala estava boa, perfeita, né? Em relação à tua apresentação, ao que tu construiu, ao desespero no momento de desenvolvimento do trabalho, então teve muita evolução até aqui, eu fico muito contente de ver hoje tu apresentando, de verdade, assim, eu gostei muito da dedicação que você teve com o trabalho, com as referências, com as palavras colocadas no texto, né, revisadas, todas bem organizadas. Eu fiquei muito feliz, realmente, de chegar na última apresentação e ter uma qualidade de trabalho desta forma. Principalmente Obrigada. Porque esse é um assunto bem interessante, né, para a gente.
de entender um pouquinho qual que é o resultado lá no hospital e o que a gente, nós nutricionistas, podemos ter nessa visão através das revisões bibliográficas, né? Do que acontece, né? Por que o paciente às vezes tem um tempo de internação maior, às vezes o que é prescrito não é realmente infundido, e aí a pessoa acaba desnutrindo, dependendo desse momento de internação, né, em relação à sua doença, acaba perdendo também pelo tempo de internação, acaba desenvolvendo escaras, feridas que demoram para cicatrizar. Então, o quanto é importante a gente ter estabelecido e saber que a pessoa realmente está recebendo a quantidade proteica necessária para a recuperação, os nutrientes necessários, né? Então, o papel do nutricionista dentro do hospital, como ele é importante, né? E a gente vê que, às vezes, o tamanho do hospital requer que os nutricionistas estejam inseridos e a gente vê que a gente aparece pouco, né? E o quanto a gente é importante. Então, esse trabalho vai ser muito interessante no final, depois, para a gente ver o que os estudos avaliam em relação às dietas infundidas e as dietas prescritas e infundidas. E eu queria te parabenizar mais uma vez. Fico muito feliz com a noite de hoje, do desenvolvimento do trabalho de vocês, mas eu fecho com chave de ouro aqui, bem orgulhosa de tudo isso. Tá? Agradeço a todo mundo pela participação, agradeço a vocês por esse momento de experiência, que eu sou muito grata, né? Poder contribuir com trabalhos e com pessoas tão inteligentes quanto vocês, dedicadas, né? Que passaram por toda essa alteração da nossa rotina e conseguem se manter estudando até o final. E eu agradeço muito por estar com vocês hoje, eu vou dormir orgulhosa pelo trabalho de vocês de desenvolvimento, né? Que vocês se manteram firmes até o final. Então, obrigada, parabéns mais uma vez. Boa noite. Então, a gente finaliza aqui. Se alguém quiser colocar alguma consideração ou falar, fica aberto. A gente tem bastante tempo aí. Se alguém quiser falar ou expor alguma coisa sobre algum trabalho, alguma consideração, fiquem à vontade. É um momento de participação de todos. Ou estão envergonhados? Acho que ninguém mais quer conversar. Então, eu vou finalizar essa gravação, né? Hoje é dia 25 de junho, a gente finaliza uma etapa do projeto de TCC. Eu finalizo aqui a gravação da aula de hoje, vai ficar disponível depois para vocês, se vocês quiserem se ver apresentando, quiserem ver, às vezes é interessante ver a nossa apresentação para ver se tem alguma adequação do nosso trabalho, para vocês seguirem em frente. E eu agradeço muito a noite de hoje. Eu vou deixar um pouco aberto, vou parar a gravação. Se alguém quiser falar alguma coisa, ficamos à vontade.